Bom dia, Itabuano. Bom dia, amores. Tudo bom? Vamos lá. Esses daí são nossos assuntos da prova, como vocês já sabem, que eu já disponibilizei no grupo há um bom tempo já, né? E aí agora eu vou estar aqui fazendo a correção com vocês dessas duas atividades que eu passei, a de ontem e a de hoje, para vocês estarem estudando para a prova, né? Revisando aí os assuntos e estudando para a prova, já que nós já tivemos aquela aula de revisão, entre aspas, presencial ali pelo Zoom, não é isso? Na qual falamos sobre esses dois assuntos. E agora nós vamos fazer a correção das atividades, ok? Então, vou estar colocando aqui para vocês as atividades. A atividade de ontem, dia 16, né? Que foi aí para vocês. Aqui, então, os assuntos da prova, não é isso? A regência nominal, uso da crase, que eu tinha colocado. O que é regência nominal? Consiste na relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. Na regência nominal, diferentemente da regência verbal, a relação entre os termos sempre ocorrerá por meio do uso da preposição. Lembra que eu falei com vocês? Regência nominal nada mais é do que preposição. Qual a função da preposição na regência nominal? Relacionar o termo regente ao termo regido, o nome ao complemento nominal, não é? E como eu já falei, o termo a preposição é o quê? É o que dá ali o ligamento na frase, é o que dá o sentido ali na frase. Diferencie termos regentes de termos regidos. Os termos regentes, que podem ser o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, exigem um complemento chamado termo regido. Então, o que é o termo regido? O termo regido é o complemento do termo regente. Não é isso? Tem o termo regente e tem o termo regido. É como eu sempre falo sobre reis e rainhas. O regente é o rei e o regido é como se fosse a população. O termo regente sempre será que se destaca, né? Ele é substantivo, um adjetivo, um advérbio. E o regido é o complemento do regente. Quando deve-se utilizar a crase? A crase ocorre quando o termo regente, né, ali o tópico rei, que é o verbo substantivo, adjetivo ou advérbio, exige preposição a e o termo regido admite o artigo definido a ou as. Quais casos não ocorre o uso da crase? Diante de palavras masculinas, não é isso? Que a crase ela vai acrescentando aqui a palavras femininas. Como nós vimos lá no dia do vídeo, ele vai referente a palavras femininas. Não é isso? Andar a pé, passear a cavalo, sair a tempo. Isso daí são palavras masculinas. Só que você só pode expressar, colocar a crase nesse sentido daí, se você colocar a expressão a moda de. Não é isso? A moda de passear a cavalo, a moda de andar em pé. Andar a pé. Então, nesse caso, você pode colocar a crase no momento aqui de a moda. Outro exemplo aqui, ó, escreveu a moda de Manuel Bandeira. Ela se veste à moda de Elvis. Próximo caso, diante de verbos no infinitivo, que também não ocorre o uso da crase. Passou a estudar, ficou a ver navios, começaram a correr. Esses verbos não aceitam o artigo a. Diante dos pronomes de tratamento também não se utiliza a crase. Disse a Vossa Excelência que era para entrar. Quero recomendar a Vossa Senhoria este livro.
Não é isso? Não se usa a crase diante de pronome de tratamento e nem diante de pronomes que não admitem um artigo. Muito menos diante de palavras no plural, se o a estiver no singular, ou seja, se este a for uma preposição. E diante do artigo definido, uma, e em expressões com palavras repetidas, ficaram face a face, tiveram de fazer respiração boca a boca. Não utiliza-se a nossa lindíssima crase. Ok? E aqui agora, considerando o emprego do acento da grafia, considerando o emprego do acento grave indicativo de crase, assinale V para frases que estão de acordo com a norma padrão escrita da língua e F para aqueles que não estão. Então, ó, essa sexta questão aí, a resposta é a letra A, como está grifado aí de verde. Ok? Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir a pé. Isso daí são o quê? São os masculinos. Eles não estão na norma padrão. Não é isso? Se tivesse a moda de, concordaria para poder colocar. Às vezes, Ana recorria a recomendações da mãe. Verdadeiro. Sempre saí para o trabalho às 7 horas. Verdadeiro. Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Verdadeiro. Raquel foi à cidade, enquanto o marido foi à praia. Verdadeiro. Observe só que essas palavras daí estão no plural. E também no feminino. Reparem aí, está no feminino, não é isso? Então, aqui agora vamos para nossa outra atividade de hoje. Vamos também já estar corrigindo ela aí. Revisão 2. Temos um texto aqui de Dom Joaquim. Feita a leitura desse trecho, temos aqui a primeira pergunta. Dom Joaquim é uma cidade pacata que fica aproximadamente 200 quilômetros da capital mineira. A crase é proibida, facultativa ou obrigatória? Proibida. Por que é proibida? Aí tem que olhar novamente as regrinhas lá para poder saber por que é proibida. Coloque, se necessário, a crase no texto, no trecho abaixo. Foi colocado, houve a necessidade de se colocar? Não houve a necessidade. Na passagem, é propício à prática de esportes radicais, como trekking, ocorre a crase. Por quê? Resposta. Na passagem acima, a crase ocorre porque há contratação da preposição a, exigida por propício, com o artigo a, que define o substantivo prática. Quarta questão. Na oração Divertimos a beça em Dom Joaquim, a locução com crase é o quê? Olha aqui de verde, ó. Indica uma circunstância, não é isso? Na frase fui, espaço aí, Joaquim, o espaço deve ser preenchido com, ó, sem a preposição, porque Dom Joaquim masculino, ok? Logo em seguida temos outro texto aqui, e aí vem a primeira questão. Aponte a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência nominal. A resposta. Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas. Letra não, segunda questão. Reescreva a frase apontada acima em consonância com a norma curta. Em consonância é o quê? Que tem que estar coerente com a norma curta. Então, aqui lá vai, ó. Eles se adaptaram muito bem
ao convívio com as pessoas. O que é que foi que mudou? Alguém observou? Não mudou nada. Por quê? A norma culta já se dava corretamente de acordo aí a consonância. Agora, não utilizaria a necessidade de acrescentar uma preposição, não é isso? Uma preposição acraseada. Questão 3. No fragmento, e mostravam sentimentos de lealdade, obediência. O termo regente é o quê? Qual é o termo regente? Sentimentos. Ok? Quarta questão. A fim de estabelecer correta relação de regência nominal, o espaço indicado no texto deve ser preenchido com que preposição em? Temos aqui, tá vendo? Aqui em cima temos uma parte vazia no texto para poder ser completada. Então, lá na última questão ele pergunta, né? Então, ó, em. Quinta questão. Na passagem, no caso dos bichinhos de estimação, vem o dono, vem do dono. O termo dos, não é isso que rege o nome caso, é o resultado da contratação. Resposta letra B. Da preposição de com o artigo os. Então, amores, a atividade de vocês aqui acabou de ser corrigida, não é isso? Os assuntos da prova são esses. Vou estar pedindo a vocês para estarem assistindo um vídeo que está no canal de vocês, que é a orientação de como fazer a prova, ok? Peço que todos assistam, por favor. E aí, agora, esse nosso vídeo daí, fazendo a revisão 1 e 2, ok, queridos? Então, por hoje, tudo ok aqui com a gente.